A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 12 de dezembro. Dirigentes da UFRN concluem análise da minuta da carga horária docente. Documento segue para o CONCEP. Plano Nacional de Educação é aprovado em comissão da Câmara Federal. Adorno e Sindicato empossa novo Conselho de Representantes para o biênio 2025-2027. Alerta: não caia em golpes. O Adorno e Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Adorno e Sindicato repudia violência e censura no parlamento. Edital dos discentes e servidores para o Trilhas Potiguares 2026 já está disponível. 10 de dezembro. Direitos humanos não são concessões, são conquistas coletivas. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adorno e Sindicato. Na última quarta-feira, dia 10 de dezembro, o Adorno e Sindicato participou de mais uma reunião com os diretores de unidades da UFRN a fim de concluírem a leitura da proposta de minuta de carga horária docente construída a partir de debates com a comunidade acadêmica ao longo dos últimos meses. Na ocasião, representando a entidade, estava o secretário Dimitri Taurino. A análise do documento entre os dirigentes foi concluída e o próximo passo agora é apresentá-lo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, que se reunirá na próxima terça-feira, dia 16 de dezembro. Todas as atualizações acerca da minuta de carga horária docente da UFRN você pode conferir em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o texto do PL, que segue agora em regime de urgência para votação no plenário. A aprovação gerou avaliações divergentes entre entidades da educação, que apontam avanços, mas também lacunas em relação às propostas defendidas na CONAI 2024. Entre essas vozes está a do Adorno e Sindicato, que acompanha de perto o tema e reforça a importância de uma legislação que garanta, de fato, o direito à educação com qualidade social. A diretora do Adorno e Sindicato, professora Gilca Pimentel, fala sobre a votação e as expectativas para os próximos passos. Olá a todos os ouvintes que escutam o Jornal da Educação. Eu sou Gilca Pimentel, diretora do Adorno Sindicato, e estou passando aqui para falar com vocês sobre a aprovação do Plano Nacional da Educação agora na Câmara dos Deputados, o PL 2614 de 2024. Pois muito bem, a gente vai falar de vitórias e a gente vai falar vitórias, avanços, conquistas e retrocessos e preocupações. Então vamos começar pela vitória, da aprovação dos 10% do PIB, que é o financiamento de 10% do PIB para a educação pública. Foram incorporadas várias emendas das instituições e entidades, que discutem, que são organizadas e discutem educação e que participaram ativamente da construção do Plano Nacional da Educação nos CONAIs, Então foram incorporadas nesse PL, uma delas é a universalização da educação de jovens e adultos, a escola a tempo integral, também está contemplado no projeto, no PNE, no novo PNE, estratégias de educação, de aprendizagem para pessoas privadas de liberdade. Uma coisa interessante também é que foi garantido a escolha da direção das escolas de forma democrática e junto com os materiais didáticos. Um outro aspecto positivo foi que a expansão da educação profissional e tecnológica, que ao final do plano se possa ter aí 50% de matrículas, que garanta o acesso desses jovens no ensino profissional e tecnológico.
Os retrocessos e as preocupações. O plano, ele deixou, né, um espaço, né, porque estimula a privatização. Como é que ele faz isso? Ele exclui, né, o investimento, né, exclui a prioridade do Estado no investimento da educação pública. E isso é grave porque abre uma lacuna imensa para a privatização. A gente também teve um retrocesso em relação à educação especial, que foi tirado termos, né, não foi garantido, né, investimentos e uma prioridade, um olhar, né, também prioritário para a educação especial, e também foi retirado, isso me parece muito grave, né, uma das coisas muito graves, que foi a exclusão, pessoal, de propostas de prevenção do abuso sexual na escola. Isso foi retirado do texto do Plano Nacional de Educação, ou seja, as escolas que têm o papel, né, de ajudar os alunos a refletir, a ter conhecimento, né, em relação à questão do abuso sexual, que é um fato e é uma realidade na grande maioria das escolas, sobretudo de periferia, né? Então, isso ficou retirado. Então, o que a gente espera é que esse texto que vai para o Senado que possa ser recomposto, né? Que o Senado dê uma nova, dê uma reformatada, né? E que possa assegurar, inclusive, os aspectos da prioridade da importância da educação especial. E esse artigo aqui, em relação à questão das crianças, né? O trabalho que a escola deve fazer em relação às propostas que previnem o abuso sexual. De modo que a gente pode dizer que o PNE que foi aprovado na Câmara, ele teve avanços, né, e retrocessos. E é desses retrocessos que a gente precisa continuar buscando agora no Senado, né, que ele realmente possa ter a cara, vamos dizer assim, né, do que foi aprovado nas CONAS, que representam de fato a organização, o debate, né, dos educadores e das entidades sobre a educação brasileira, sobre o que a gente quer da educação pública. É isso. Então, espero que esse tema possa ter sido esclarecido, que as pessoas possam acompanhar, né, porque isso impacta diretamente toda a sociedade, toda a juventude, crianças que precisam da educação pública, né? Que a gente precisa, como sociedade, assegurar que o Estado assegure as políticas públicas, que invista de financiamento em educação pública. Tá bom? Então, até logo, até mais. E o Adurni Sindicato tem um novo Conselho de Representantes. Eleitas em uma votação histórica, 34 chapas compostas por docentes de diversas unidades acadêmicas da UFRN foram empossadas na última semana. Confira na matéria de Liciane Oliveira. Na última sexta-feira, 5 de dezembro, o Adurni Sindicato realizou a posse do seu novo Conselho de Representantes para o biênio 2025-2027. Os docentes empossados foram eleitos em votação histórica realizada entre os dias 12 e 13 de novembro. Na ocasião, 352 votos foram registrados, marcando a maior participação da categoria já registrada em uma eleição para o Conselho de Representantes. A posse foi presidida pelo presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, e ocorreu em reunião híbrida na sede da entidade. O professor do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Flávio Fontes, foi empossado para representar a unidade no Conselho. Esta é a primeira vez que o docente participa dessa instância deliberativa. Tem uma boa expectativa para esse período de 2 anos em que nós vamos representar unidades e centros nas discussões pertinentes à categoria e ao sindicato. Durante a reunião, o novo Conselho de Representantes elegeu 6 docentes para compor o novo Conselho Fiscal do Adurni Sindicato. Os professores João Bosco Araújo, do Instituto Humanitas, Rui Alckmin, do Departamento de Comunicação Social, e a docente aposentada Edna Maria Furtado foram eleitos como titulares. Já o docente aposentado Ronaldo Ferreira, o professor da Escola de Saúde Roberval Pinheiro e a professora da Escola Agrícola de Jundiaí, Olga Espínola, foram eleitos para a suplência. O Conselho de Representantes é a segunda instância deliberativa do Adurni Sindicato e busca, dentre os sindicalizados,
Professores e professoras que discutam e deliberem sobre questões pertinentes ao movimento docente, seja no âmbito local ou nacional. Mais informações você pode conferir no site do Adurne Sindicato, www.adurne.org.br. Liciane Oliveira para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, alerta, não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Adurne Sindicato repudia violência e censura no parlamento. E ainda, edital dos discentes e servidores para o Trilhas Potiguares 2026 já está disponível. 10 de dezembro, direitos humanos não são concessões, são conquistas coletivas. A gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Jornal da Educação. Esta semana, o Brasil viveu mais um episódio de barbárie contra a transparência política e o livre exercício de participação da sociedade no funcionamento de seus representantes. Na matéria de Rebeca Oliveira a seguir, você pode conferir todos os detalhes sobre a noite da última quarta-feira em que jornalistas foram expulsos do plenário da Câmara dos Deputados, parlamentares foram agredidos e a transmissão da TV Câmara foi cortada. A noite da terça-feira, dia 9, entrou para a história recente do país como um dos momentos mais preocupantes para a democracia brasileira. A expulsão da imprensa do plenário da Câmara, o corte da transmissão oficial e a agressão física ao deputado Glauber Braga, do PSOL Rio de Janeiro, e também a jornalistas, revelaram um ambiente de hostilidade e autoritarismo incompatível com qualquer instituição republicana. Para o Adurne Sindicato, o episódio não é apenas mais um capítulo de tensão política. Trata-se de um ataque direto à transparência pública e ao direito da sociedade de acompanhar o funcionamento dos seus representantes. O presidente do Proifes Federação e diretor do Adurne Sindicato, professor Wellington Duarte, reforça a gravidade do ocorrido e destaca que o país nunca havia testemunhado algo semelhante desde a redemocratização. Na história da recente democracia brasileira, o episódio de ontem, por seu ineditismo, chama a atenção. O presidente da Câmara de Deputados, usando de artimanhas e da violência explícita, cometeu, ao meu ver, um grave crime contra a democracia brasileira e deveria ser responsabilizado por isso. A tentativa de fechar o Congresso, no caso a Câmara de Deputados, para que ninguém visse o que ele estava perpetrando, revela uma personalidade pequena,
que desmerece a República. A gravidade do ocorrido também foi destacada pelo presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, que classificou a cena como um marco preocupante do enfraquecimento institucional. Assistimos perplexos os desdobramentos que aconteceram no parlamento essa semana. No primeiro dia, com o pressuposto de caçar o deputado federal Glauber, nós assistimos à truculência da polícia parlamentar e também os desmandos do presidente da Câmara, Hugo Motta. É um momento de estarrecimento e, ao mesmo tempo, de percepção da redução do Estado democrático de direito no Brasil e do ataque direto à ética e a direitos constitucionais básicos. A reação da imprensa e entidades da sociedade civil organizada foi imediata, denunciando o cercamento ao trabalho jornalístico e o risco institucional representado pela censura ao vivo. Mas o episódio se agrava ainda mais porque ocorreu às vésperas da votação de um projeto polêmico, o chamado PL da dosimetria, aprovada na madrugada seguinte. A proposta concede benefícios aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, contrariando o interesse público e abrindo margem para que outros crimes sejam igualmente favorecidos. Wellington Duarte criticou. Hugo Motta, com esse ato, ele passa a impressão para a sociedade brasileira de que as negociatas dentro da Câmara de Deputados estão muito mais além do que nós imaginávamos. A Câmara de Deputados do Brasil precisa ser melhorada. A Câmara de Deputados do Brasil chegou ao fundo do poço, embora alguns achem que ainda há muito o que cavar nessa legislatura. Para Oswaldo Negrão, o episódio evidencia o padrão recorrente de proteção a parlamentares da extrema-direita e ataques às instituições. O parlamento, mais uma vez, se apresenta como, de fato, inimigo do povo, na medida em que preserva privilégios e garante uma diferenciação na aplicabilidade das leis, na medida em que parlamentares da direita e da extrema-direita são sempre beneficiados e são absolvidos, inquéritos são arquivados, e agora esse ataque do próprio parlamento ao judiciário, na medida em que uma deputada federal condenada e presa lá na Itália foi absolvida. É uma situação muito dramática, muito preocupante e revolta sim os cidadãos e cidadãs que entendem que a democracia é constituída para toda a sociedade e da mesma forma os direitos constitucionais. Não é possível um parlamento que legisla em causa própria ter essa sua narrativa estabelecida como uma verdade única. Então, é importante sim a população se mobilizar. Nós vamos convidar professoras e professores e todas aquelas pessoas, ouvintes do programa, que entendem que esse parlamento está atacando os direitos constitucionais, a se mobilizar e participarem do ato que vai acontecer no domingo em Natal. Vai acontecer em todas as principais cidades e capitais brasileiras, e Natal também esse ato vai acontecer. Muito importante a presença de todos e todas nesse ato para darmos um basta nesses ataques contínuos que aconteceram desde a tentativa de golpe, agora até nessa sequência diante desse parlamento que infelizmente tem legislado contra a maioria da população brasileira. O Adurne Sindicato reafirma solidariedade aos jornalistas agredidos, aos parlamentares atingidos e à sociedade brasileira que foi impedida de acompanhar um debate de interesse público. Acompanhe mais informações sobre o ato do dia 14 nas redes do Adurne Sindicato. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. As inscrições para participar do programa de extensão Trilhas Potiguares já estão disponíveis para os alunos e servidores da UFRN e também para os representantes municipais que desejam levar a universidade para as suas cidades. Edivaldo Vasconcelos, pró-reitor adjunto de extensão da UFRN, tem as informações. Esse ano de 2025 é um ano bem importante para o programa. Estamos lançando o edital de 2025 que executará as atividades do programa Trilhas Potiguares em 2026. O tema desse ano é do chão da comunidade ao olhar acadêmico, 30 anos de extensão com diálogo, parceria e impacto social.
Em 2026, o programa Trilhas Potiguares completará 30 anos de existência e de execução de atividades de extensão nos municípios do estado do Rio Grande do Norte e também em outros países com a internacionalização do programa. As inscrições iniciaram no dia 9/12/2025 para os municípios e para os professores, técnicos e discentes da nossa universidade e encerrará no dia 15/3/2026. Eu aproveito o momento para convidar toda a comunidade acadêmica e todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte com até 20 mil habitantes a se inscreverem na edição do programa Trilhas Potiguares 2026, que comemorará 30 anos de existência do programa. Há 77 anos, em 10 de dezembro de 1948, o mundo, ainda ferido pela guerra, escreveu um pacto em defesa da dignidade humana. Nascia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, farol que desde então ilumina leis, políticas e lutas por liberdade e igualdade. No Brasil, esse farol precisa brilhar ainda mais forte em meio ao crescimento do ódio, da violência de gênero e das sombras que ameaçam a democracia e os direitos mais básicos. Há 77 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma valores que sustentam sociedades justas, dignidade, igualdade e liberdade. No Brasil, fortalecer esses princípios é essencial diante da violência, do discurso de ódio e das ameaças à democracia. A educação pública tem um papel central nessa defesa. O direito à educação é também o direito ao pensamento crítico e à participação cidadã. O Adurne Sindicato reafirma seu compromisso com os direitos humanos ao lutar por condições dignas de trabalho, orçamento adequado e ambientes seguros e inclusivos. Defender direitos é garantir que as universidades sigam produzindo ciência, formando profissionais e fortalecendo a democracia. Direitos humanos se constroem todos os dias. Adurne Sindicato. Compromisso com a educação pública, compromisso com a democracia. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12:30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.